Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? O Cris é comunicador e é do estado de São Paulo. Por conta do coronavírus, ele passou 44 dias na UTI, sendo que 38 em coma. Foi quando ele teve a sua longa e surpreendente EQM. Tem até um trecho dessa EQM que eu não vou contar não vou dar spoiler não, porque vocês vão adorar assistindo a entrevista. Para que todo mundo fique sabendo sobre isso que estamos falando, dividimos a entrevista em 3 partes. A primeira, esta aqui, publicada no domingo, a segunda, que será publicada amanhã, segunda-feira, e a terceira parte, que será publicada depois de amanhã, terça-feira, sempre às 0 hora. Esse foi o jeito que encontramos para o YouTube avisar todo mundo da chegada do vídeo novo. Vamos conhecer a primeira parte? Bom dia, Cris. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, que somos nós, a sua experiência de quase morte e outras experiências que eventualmente você queira nos contar. Peço, por favor, que você se apresente, diga de onde está falando, o que você faz e nos conte tudo, no maior detalhe que você conseguir, sobre a sua EQM. Muito obrigado, mais uma vez desde já, e a palavra está com você. Muito obrigado, Carlos, pela oportunidade de estar falando aqui no canal. Dizer para você que é uma grande satisfação estar aqui nesse espaço, né? Eu me identifiquei muito com a missão do canal, né? Quando tive acesso a alguns vídeos que meus amigos recomendaram, e fico muito contente de estar aqui, podendo contribuir de alguma forma com essa missão mesmo, né? De desvendar e saber mais, estudar, enfim, a gente, inclusive, trocar experiências aqui no canal sobre essa questão em comum entre nós, e seja por quem passou, por quem se interessa, que são as experiências de quase morte. Muito obrigado, tá, pela oportunidade. Eu sou o Cris Grazina, eu me situo aqui no interior do estado de São Paulo. Atualmente eu tenho 35 anos, eu passei por essa experiência dos meus 32 para os 33 anos, após ser internado por conta do coronavírus. Eu fui um dos casos graves da doença, né? Fiquei 44 dias na UTI, internado, né, lutando pela vida, literalmente, para que eu pudesse sair daquela situação, né? Fui um caso grave, jamais imaginei que, quer dizer, jamais mais ou menos, né, mas assim, foi uma surpresa, pelo menos naquele momento, que aquilo acontecendo e tal, e foi nesse interregno de 40 e tantos dias que eu vivi algumas experiências que eu quero compartilhar aqui. Eu sou do ramo da comunicação, né, embora seja formado em gestão de políticas públicas pela Unicamp, a universidade aqui de Campinas. Uma das razões de eu também ter criado raízes aqui na cidade, né, que eu gosto muito daqui. Me formei, tive uma vida profissional normal, e quando eu vi já estava nessa, né. E eu passei, inclusive, meu aniversário de 32 para 33 anos na UTI. Foi comemorado de forma que eu não pude nem ouvir o parabéns, né. Foram as enfermeiros, médicos e tal, que cantaram parabéns para mim na UTI. E foi lá que eu passei essa experiência. E não sei se eu falei tudo sobre mim, mas é isso. Basicamente é isso. Hoje continuo trabalhando com comunicação. Estou aqui em Campinas. Também tenho canal, também adoro essas coisas de rede social e tal. Então, estou por aí. Bom, eu vou contar então como começou essa questão aí da UTI, né? Eu comecei a ter problemas de pressão, eu nunca tinha tido isso. E comecei a fazer o que qualquer um faria. Ia na farmácia e tal, e eu media a pressão, realmente está um pouco alta. Mas como eu tenho um histórico familiar, todo mundo tem pressão alta, beleza, sou mais um caso de pressão alta na família. Só que fui ficando cada vez pior. E aqui, eu já quero contar aqui uma coisa que é bastante curiosa nessa história toda. Um pouco antes de eu ir para o hospital, para o pronto-socorro, então 2 antes, se não me engano, eu tive um sonho muito esquisito, para dizer pouco. Eu sonhei que estava numa sala escura, né, atrás de uma porta, e essa porta era ladeada assim, né, em volta dela, de pedras muito, muito robustas assim. E eu sonhava que estava atrás dessa porta e algo muito escuro, mais escuro do que a própria sala, olha que coisa curiosa, tentava adentrar essa porta, né. E eu ficava com muito medo, eu sou um cara cristão, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso que tá batendo, né, nessa porta? E no momento que essa coisa escura, né, que depois eu fui entender como a morte, olha que coisa doida.
tentava adentrar essa porta, ela não conseguia, e a porta tremia bastante, assim. E eu calava e falava, meu Deus, me livra disso, o que vai acontecer? Mas eu confesso pra você que aquele sonho já me deixou em alerta. Eu falei assim, ixi, como eu sou cristão, né, e não tô julgando a fé de ninguém, tô dizendo de mim, né, eu já me liguei, eu falei, ih, cara, vem coisa por aí, mas tudo bem, né. Fui lá, pressão alta, não sei o que, pronto-socorro, um dia eu fiquei muito mal, pronto-socorro. Cheguei lá, o médico pegou e falou assim, olha, por via das dúvidas, o seu eletro não deu nada, mas vamos fazer um exame de Covid, que a pandemia tá no auge, tá pegando um monte de cara de 30 anos, eu ali já senti o arrepio. Parece que eu já sabia, assim, né? E eu falava assim, isso não vai dar certo, Fiz o exame, positivo. Ah, não, tá tudo bem, fica tranquilo, é mais um caso, você vai pra casa e tá tudo bem. Carlos, eu fui pra casa, eu durei um dia em casa, fiquei pior. Aí eu já voltei pro hospital, já não conseguia andar, já voltei de cadeira de roda. Um dia depois, se não um dia e meio depois. Já voltei, aí já começou a complicar, porque foram fazer como é que é o nome? Oxigenação, né? O nome bom, enfim, eu vou medir a oxigenação minha, já tava indo pra 80 e tanto. Aí os caras, opa, né, isso aqui é caso de internação, não sei o que. Aí eu lembro que começou oxigênio 2 litros, 4 litros, aí eu já perdi a consciência, aí eu já acordava mais ou menos, já dormia. Quando eu acordei, eu já tava lá dentro do hospital, internado, e você já perde tudo, né? Roupa. Quando você vê, já era. Você não consegue falar com ninguém, você fica. E aí, você perde totalmente a noção de indivíduo, assim. Você já era. E o pessoal te dando injeção e remédio, gritaria, você já não sabe mais de nada. E eu lembro que eu protestava muito, assim, tava muito irritado com aquilo, mas também não tava muito orientado, então não sabia muito bem o que falar e muito menos o que estava acontecendo. Quando eu vi, eu fui transferido para outro hospital, para o Hospital Ouro Verde, aqui em Campinas, né? Então, Sistema SUS, tenho muito a agradecer ao Sistema SUS, porque é curioso, né? Porque minha família pensou em me colocar no particular, né? Meus irmãos e tal, vamos lá, tal, que isso? E o médico do SUS pegou e falou pro meu pai, né? Falou, o caso dele é grave, viu? O caso dele é grave, melhor deixar aqui, que aqui a gente vai cuidar dele sem medir esforços, porque no particular, não sei não, olha que coisa, que coincidências, né? Bom, pois fui lá pro Ouro Verde. Eu cheguei lá, eu achei que ia ser mais um dia lá e beleza, né? Eu fui piorando, minha oxigenação foi baixando, voltava, inalação, UTI. Cheguei na UTI, aí eu já cheguei com medo, né? Eu falei assim, você é entubado? Aí os médicos, não sei. Calma lá, vamos devagar, né? Vamos examinar você aqui. Não fique nervoso, que aqui você tá melhor monitorado, você sabe como é que é, porque você tava lá na enfermaria, lá é complicado, porque tem menos equipamentos que aqui. Se você tiver uma falência súbita, alguma coisa assim, a gente tá aqui te monitorando. Tá bom, né? Eu dei uma dormida, quando eu acordei, eu já acordei com o médico aqui, assim, na minha cara, aqui, assim, olhando pra mim. Boa noite. Ele, Cristóvão, precisamos te contar um negócio aqui, te informar que você vai ser entubado, tá? Eu, não vou, nem a pau, não vou. Mas, Cristóvão, você pode até se recusar, mas eu, como médico, recomendo que você seja entubado, tá? Porque é melhor que você seja entubado preventivamente, não é numa urgência, só que seu caso tá piorando, cara. Seu pulmão, ó, tá indo embora. E se você continuar assim, o seu caso me parece grave. Você pode ter uma falência renal, alguma coisa do tipo, e aí ter que entubar na emergência. É bem pior. E a chance de você acabar e vir na óbito é maior. Se você morrer. Acho que ele nem falou óbito, ele vai morrer mesmo. A chance de você morrer é maior. Não quero, não aceito nem a pau. Aí tinha um doutor Márcio, se não me engano, que foi o primeiro que me atendeu. Eu não sei porque eu achei que o Márcio ia ser contra. Aí eu lembro que quem me informou que eu ia ser entubado é o Dr. Matheus. Eu não sei por onde tá, eu nunca mais vi esses médicos, né? Aí o Matheus falou assim, você acha que o Márcio duvida de mim? Questiona a minha opinião? Aí eu acho. Aí ele falou, então tá bom, então eu vou chamar o Márcio. Aí chegou o Márcio. Cristóvão, é isso mesmo, você vai ter que ser entubado, não tem jeito. E tal. Aí você vê a viola em caco, Carlos. Você vê a viola em caco. É tão pavoroso esse momento que você não fica nem chateado, você não fica nem triste. Você vê a viola em caco. Aí ele falou, Cristóvão, é o seguinte, se tem gente que tá sobrevivendo é porque tá sendo entubado rápido. E você tá tendo uma oportunidade ainda de ser entubado rápido,
Porque, meu, seu caso tá ficando cada vez pior. Você tá desfalecendo, aí você não tá percebendo. Você tá desfalecendo. Eu falei, não tem jeito, não tem jeito. Aí eu falei assim, eu vou sobreviver? Ele falou, não sei. Aí foi duro. Aí ele falou assim, não sei, não posso te garantir como médico, eu não posso te dar certeza, mas seguramente é a melhor decisão que você pode tomar agora. Eu falei, então tá bom, né? Se é assim, vambora. Aí ele pegou e falou, me dá 5 minutos pra eu fazer minhas orações e pode me entubar. E assim foi. E aí, Carlos, é assim, né? Eles vão dando anestesia, conta até 10. 1, 2, já era. E ali podia ter sido o último minuto da minha vida, né? Olha que curioso. E assim foi, né? Fiquei 38 dias totalmente em coma. Do dia 38 ao 44, eu já estava começando a restabelecer um pouco da minha consciência. Né? No último dia, com mais consciência, evidentemente, em comparação aos demais. E aí tem um monte de coisa que a gente pode observar, né? A priori, daqui a pouco eu já vou fazer uma pausa, mas né, só para começar a contar um pouco de como foi. A priori, eu fiquei sonhando muito, né? E o curioso é que eu tive a impressão que eu fui morar em outro lugar. Nesse sonho, que é um pouco diferente dos sonhos que a gente tem normalmente, ele era um sonho extremamente longo, a ponto de eu achar que eu estava vivendo em outra realidade, tinha rotina de trabalho, inclusive. Eu morava em outro lugar, eu me deslocava para o trabalho, eu lembro que eu tinha um emprego, assim, eu trabalhava, e tinha uma vida normal, do outro lado. Do outro lado, simplesmente. Curiosamente, eu encontrei algumas pessoas que eu conheço aqui na vida real, lá, né? Só que assim, eu vivi um bom tempo lá, assim, parece que o meu cérebro me transportou para um outro lugar, enquanto o meu corpo ali estava debilitado. E lá eu fiquei um bom tempo. A questão é que a partir de um certo momento, esses sonhos começam a se misturar aí com coisas que aí eu considero bastante mais fora, assim, até espirituais, né? No começo, a impressão era que era um sonho mesmo. Um sonho onde a vida passava, tinha tempo e tal. Tanto que, quando o pessoal falou que eu fiquei 38 dias em coma, eu não acreditei, porque pra mim passaram-se assim, 5 dias, 6 dias, uma semana, nesse outro lugar. Né? E quando eu lembro que a enfermeira falou, 38 dias você tá em coma. Eu falei, o quê? Como isso? Quer dizer, nem fala, né? Pensei comigo, né? Porque você tá com o tubo, que eu acordei com o tubo ainda. Eu falei, 38 dias? Ela falou, 38. Então, pra mim não passou tanto tempo assim. Mas assim foi, né? Curiosamente, Carlos, eu separo essa experiência, entre momentos que eu considero sonhos mesmo, e momentos que esses sonhos ultrapassaram a barreira do sonho, e aí eu vivi algo bastante diferente, na minha opinião, né? Inclusive envolvendo outras pessoas, mas daqui a pouco eu chego nesse aspecto. Então eu tinha essa rotina e tal, não sei o que, vivia, tinha trabalho, mais ou menos semelhante ao que eu tenho aqui hoje, né? E comecei a ter sonhos com parentes, meu avô, por exemplo, que já faleceu, eu passei um período numa cidade onde ele estava também, né? E eu convivi com o meu avô de novo, um bom tempo, né? Mas não era Brasil, era algo muito diferente, assim, era algo até próximo do que eu consigo, das minhas lembranças, mas era um outro lugar. E lá eu reencontrei meu avô, reencontrei pessoas, só que no meio desses sonhos, começaram a aparecer alguns personagens que se repetiram, né? Por exemplo, teve uma época, nesses tantos dias que eu fiquei nesse outro lugar, por exemplo, que eu passei uns dias num apartamento de uma senhora, de um senhor, eu lembro que ele tinha até traços orientais. E eu ficava muito nervoso, com muito medo, né, do que estava acontecendo comigo, e eu lembro desse senhor conversando comigo. Calma, fica tranquilo, respira, vai dar tudo certo. E eu fiquei um bom tempo lá, e eu tinha rotina lá, tinha um quarto lá. Olha que doideira, assim. Eu confesso pra você que até hoje eu falo assim, cara, será que isso existiu? Porque era tão real o sonho, tão palpável, que eu fico assim, quando eu voltei, inclusive eu ficava em dúvida, se lá era o certo e aqui que era sonho. Eu fiquei meu, será que alguém tá me enganando? Então, eu ficava nessa coisa. Teve momentos que eu lembro que eu fui
Chega a ser engraçado. Eu fico com um pouco assim de vergonha, porque eu fico pensando, é coisa de louco, né? Mas eu vou contar porque eu sei que aqui, né? Por exemplo, eu lembro um tempo que eu passei eu lembro que era uma montanha bem alta, assim, e eu ficava mudando de lugar. Eu achava esquisito isso durante esse processo. Cara, parece que eu não tinha base fixa. Eu passei um tempo numa cabana que era bem no alto, assim, né? E eu tenho a impressão. Eu falei, será que é Estados Unidos? Aqui alguma coisa assim? Não sei se era, não tenho uma ideia. Mas eu lembro que era uma cabana onde eu passei uns 2 dias com uns caras que moravam nessa cabana. E aí eu troquei uma ideia com eles. E aí o curioso, Carlos, eu nunca fui bom em inglês. Isso é um detalhe importante. Eu sempre tive contato com a língua, né, com o inglês e tal, porque eu sempre gosto muito de rock and roll. Mas eu tinha um conhecimento assim de 0 a 10, 3 em inglês. 4 no máximo. E nessa experiência que eu trombei esses caras, eles falavam só inglês, nesse caso. E eu entendia perfeitamente. E o curioso é que depois dessa experiência na UTI, eu comecei a ficar bom no inglês mesmo. E eu lembro de um episódio que eu falei assim pra eles, num inglês muito macarrônico, assim, né? I wanna get high, de subir a montanha. E eu lembro desse momento que ele falou, não, cuidado com essa expressão, get high, em inglês é ficar bêbado. E ele foi em inglês, aí eu falei, me perdoa, tal. E, cara, eu não tinha a mínima noção do que era get high, Ele falou, não, você tá falando besteira, get high é ficar bêbado. Eu falei, não, eu quero subir a montanha, get high, Aí ele, então, você tá falando errado. Get high aqui, a gente deu risada, eu lembro que eles riram, ele falou, não, get high é de ficar bêbado. Isso tá doido? E pra você ver como eu fiquei um bom tempo lá. Bom, essas experiências, depois eu posso retomar algumas delas, curiosas, engraçadas, né? De conselhos. Eu lembro uma vez também que eu sentia muita dor física, né? Embora não estivesse nem consciente que eu estava no hospital, eu sentia muita dor física e uma aflição muito grande. E eu lembro que eu fui levado para um lugar que era como se eu estivesse vendo a copa das árvores de cima, assim, né? E aí alguém, e não me falou em português, né? Falou assim, a dor é passageira. Falou desse jeito. A dor é passageira. O seu corpo está sofrendo, mas a sua mente pode sair desse lugar, que é o seu corpo, né? E pode ir para um outro lugar onde a dor não existe. Pois assim aconteceu. E eu fiquei um bom tempo nesse lugar com árvores aí e tal, né? E essa coisa me dizendo, né? Esse ser, alguém, né, me falando assim, calma, a dor é passageira. A dor é passageira. Me ensinando a suportar aquela dor que era... E psíquica também, né? Você ficar paralisado, entubado, sedado, né? É uma sensação muito ruim. Mas esse foi o lado cômico, assim, da história, sabe? Assim, cômico não, né? Porque não é brincadeira, mas, assim, foi até lúdico, vamos dizer assim. Então eu visitei vários lugares... Só que aí, a partir de um certo momento, a coisa começa a quebrar um pouco as barreiras da normalidade, né? O curioso, aí, Carlos, e você que está nos ouvindo e assistindo, aí vamos à experiência de quase morte. Porque até então, eu não tinha a sensação que tinha morrido, tá? Até então, nesses sonhos, eu simplesmente estava em outro lugar, meio perdido, Houve um momento que aí parece que aquela confusão em relação ao sonho, ela se dissipou. E eu tive uma maior sensação que de fato eu estava morrendo, né? De fato eu estava morrendo. Eu lembro que meus sentidos foram diminuindo e até esses sonhos foram se cessando, assim. Foram cessando. Até que realmente apagou mesmo. Pum! Apagou. Tum. Apagou. E eu tive a impressão que eu fui para um lugar que ele não era escuro. Ele não era nada. Ele não era nada, assim. Era uma coisa meio marrom, assim, meio... turva, assim, sim. E eu ali pensei comigo, eu morri, acabou, it's over, né? Acabou. Quando muito menos eu esperava, eu apareci em outro lugar. Esse lugar era muito bonito, Carlos. Era muito bonito. Eu imagino assim que seria próximo, né? O que a gente tem de fé, de alegoria aqui, que a gente conhece. O Éden, assim. Era um jardim maravilhoso, com plantas que eu nunca vi, uma cor que eu nunca vi, um brilho que eu nunca vi, uma coisa extraordinária. E eu lembro que eu apareci nesse lugar e alguma coisa, né? Alguma voz, mas não falou em português. Falou desse jeito, assim. Você não existe mais.
agora você morreu, né? Você, a partir de agora, é só uma lembrança. Eu lembro de conseguir traduzir isso, assim. Isso me doeu muito, eu fiquei muito chateado quando eu ouvi isso. Porque eu falei, putz, então eu morri mesmo, né? Agora, a partir de... Porque eu queria voltar, né? E foi como se alguém dissesse, você não vai voltar, agora acabou. Falou, então, a partir de agora você é só uma lembrança. E eu tinha noção que tinha morrido, tá? Então eu tinha noção. Aí eu falei, agora foi, né? Agora ficou ruim. Aí eu fiquei nesse lugar e fui como se fosse apresentado, sabe, com um aluno novo na escola? Então, aqui é assim, ó, aqui funciona dessa forma. Aqui você não tem corpo físico, dessa forma mesmo. Aqui não tem tempo. Aqui você vai pra frente e pra trás da forma como você quiser. Aqui você não tem tamanho. Aqui você enxerga tudo na escala que você quiser. E assim, a gente vive aqui, tá? E tal. E eu fiquei maravilhado com aquilo, sinceramente. Não era algo ruim, não, Carlos. Era maravilhoso, assim. Algo difícil até de explicar, porque você tem liberdade total. Mas eu fiquei pouco tempo, não fiquei um dia lá, não. Quando eu me dei mais por consciência, eu tava num lugar, esse é o mais curioso de todos, Carlos. De todos. Eu fui pra uma casa que ela tinha uma cor bordô. Assim, uma cor bordô. Me parecia uma casa antiga. Aí eu já tinha corpo, tá vendo? Já mudou um pouco a concepção. Já tinha uma noção de espaço, de trânsito entre as coisas. Então as coisas já tinham mais ordem, né? E eu perguntei, falei, o que tem nessa casa aqui que eu tô aqui? Até então eu perdidaço, né, nessa história. Falei, meu, o que é isso, cara? Aí algo me disse assim, falou dessa forma. Falou, olha, aqui é uma casa para onde todo mundo vem. Onde toda a sua vida tá guardada aqui. Toda a sua vida, tudo que você fez está registrado aqui. É a minha e a dos outros, né? Assim, tá bom. E lá eu podia, se quisesse, conferir etapas da minha vida mesmo, né? Inclusive tive a oportunidade de ver minha vida toda lá, como se fosse uma televisão. Mas não era uma televisão. Nisso, eu fui para fora da casa. E na parte de fora da casa, foi um dos lugares mais interessantes que eu fui. Nesse espaço de fora, era uma praia mesmo. Uma praia, assim. E eu vi várias... só que não tinha corpo humano. Eu sabia que eram pessoas, né? Os seres, né, no caso. E eles ficavam ali, habitando ali na praia, muito tranquilamente. E eu era mais um, que tinha morrido e estava lá, né? E aí eu andei por essa praia e fui assim, me ambientando, né? Porque eu andava pela praia, assim, meio sem saber por que eu tava lá. Por isso que eu quis conversar até. E aí eu comecei a perguntar mesmo. Falei, e aí, como é que funciona, né? O pessoal, não, aqui é tranquilo, cara. Aqui é isso aí, você morreu, né? E tá todo mundo aqui, né? Então tá bom. E a gente ficava lá na praia. E eu falei, mas como é que funciona? Um desses seres falou assim pra mim, falou assim, olha, aqui não é tão ruim, tá? A gente tem que ficar um tempo aqui. O único problema é que a gente tem que morrer todo dia. Aí eu peguei e falei, nossa, morrer? A gente morre aqui, infelizmente, todo dia. E pelo jeito que me foi relatado, parecia que não era algo muito agradável, né? Eu falei, porque a gente todo dia morre de uma maneira meio trágica, no final do dia, é bem ruim. Eu não entendi muito bem na hora, mas depois eu entendi, porque eu morri algumas vezes lá nesse lugar. Então ou a água vinha, matava todo mundo, ou acontecia algo grave, matava todo mundo, era bem complicado. E no outro dia a gente acordava e continuava lá. Tem uma coisa aqui, já vou falar agora, né? Aí na edição também você vê se compensa a ordem, né? O que é curioso é que eu encontrei algumas pessoas que existiam na vida real lá, mas que já estavam mortas. Uma delas foi o Cazuza, cara, sem brincadeira. Eu tava na praia, e aí eu tava assim, daí eu perguntei, falei assim, quem é? Tipo, alguém me perguntou, puxou um assunto, assim, porque ficava todo mundo lá, né? Ah, você morreu com quantos anos? Eu falei, com 33. Ah, deixou filhos? Não. Casou? Não. Não sei o que você fazia? Ah, trabalhava com comunicação, tinha uma empresa de comunicação. Ah, que legal. E você? Não, você deve... quem que você é? Eu sou o Cazuza. Que Cazuza? Eu falei, é o Cazuza? Aí pra você ver como eu tinha noção, então, de memória, de onde eu tava, quem eu era, etc. Aí o Cazuza, eu falei, nossa. E a gente passou um bom tempo lá. E eu conversei com o Cazuza, evidentemente, né?
Ficamos lá, e ele perguntou da minha vida, ele falou que eu era muito chato. Ele falou, nossa, muito chato, cara, você reclama muito. Porque eu fiquei reclamando muito de estar lá. Eu tava muito indignado de estar lá. Ele falou, você é muito chato, hein, cara? Você é muito chato, cara. Não sei o quê. Aí ele contou da vida dele, contou da questão musical. Ficou um bom tempo trocando uma ideia com ele. Depois eu vou falar sobre o que eu acho disso, se é real, se não foi, né? Mas isso eu deixo pra depois. O curioso, Carlos, o curioso dessa história é que o Cazuza um dia me pergunta sobre a minha história. E eu falei assim, eu me sinto perdido, sem pai nem mãe, deixei meus pais, meu pai, minha mãe lá, né, onde eu tava. E eu falei, eu tenho muita saudade dos meus irmãos, eu acho muito injusto eu ter morrido dessa forma, sem poder ter me despedido dos meus irmãos, fiquei muito triste. E eu falei assim, cara, e eu contando pra ele, fui abandonado, cara, como se fosse assim, fiquei lá no hospital, fui abandonado, não com essas palavras, né? Mas eu falei, cara, quando eu vi eu tava no hospital, quando eu vi já era, e tô aqui. Beleza, passa um bom tempo, a gente morrendo lá, todo dia era uma coisa grave, e conhecendo outras pessoas, outros seres que tinham nome, que tinham história e tal. Lembro de um deles também, que, se não me engano, era indiano, tava lá. Então, assim, pra você ver como eu trombava muita gente lá. Bom, vamos lá. Nisso, Carlos, acontece um negócio, duas coisas. Primeiro, o Cazuza me vem da praia, assim, andando, e me dá um papel, que nem esse aqui, assim, ó. Ele falou assim, ó, escrevi uma música pra você. Eu falei, então tá bom. Beleza. Quando eu li a letra, eu lembro, era aquela música Maior Abandonado. Eu tô perdido, sem pai nem mãe, bem na porta da sua casa, só um pouquinho de proteção para o maior abandonado. E ele fala do irmão. E tanto que ele perguntou, ele falou, você namorava? Eu falei assim, não, mas eu tinha um amor meio mentiroso, assim, mas era melhor do que tá aqui, né, sem ninguém e tal. E mentiras me interessam e tal. Falando de migalhas de amor, que eu falei que tinha. Eu falei, era melhor do que tá aqui. Ele me dá essa letra, eu nunca tinha ouvido essa música, embora goste de música. Ele me deu, eu li a letra assim, e guardei. E ele falou assim, quando você voltar, você vai ouvir essa música. Eu fiquei assim, tá bom. Não entendi nada, mas tá bom. Nisso aí, agora a coisa começa a ficar bem mais séria. Eu lembro, Carlos, que na última noite que eu passei nesse lugar aí, a água dominou a praia. Dominou a praia. E levou todo mundo embora. E eu fiquei, tipo, ilhado, como se fosse num pedacinho muito pequeno de pedra, assim, né? Um pedacinho muito pequeno, assim. Eu fiquei ilhado, de pé. Nisso aparecem dois seres. E aí a coisa fica séria. Aí já acabou todo o aspecto lúdico da história. Esses dois seres, eles vestiam branco, né? Tinham um aspecto humanoide, né? E eles viraram pra mim e falaram o seguinte. Falaram assim, olha, a gente veio te tirar daqui. Muito bom. Você vai ter que sair daqui, porém você vai ter que fazer um negócio. Eu falei, o quê? Você vai ter que morrer de vez. Aí eu falei, o quê? De novo? Aí ele falou, não, você não tá entendendo, agora você vai morrer mesmo. Aí eu falei, pronto, né? Agora pronto. Tá, e como é que vai ser? Eles falaram dessa forma. E eles estavam meio apreensivos, eu percebia na fisionomia deles, porque esses já tinham eu lembro que pareciam humanos mesmo, assim. Então, apreensivos. Eram dois homens. Eles não estavam pra brincadeira. Eles me pareciam que estavam meio preocupados com a chance de não êxito daquela história ali. Ele, você vai ter que pular na água com a gente. E aí você vai morrer mesmo, Cris. Tá? E a gente veio aqui, a gente vai com você, vai te acompanhar. Falei, tá bom, né? Eu falei, vou sair daqui? Vai. Eu falei, como eu tava sofrendo tanto nesse lugar, eu falei, qualquer coisa é melhor que aqui, né? E eu pulei na água. Junto com ele. Aí eu senti pela segunda vez que eu tinha morrido. Mas eu senti mesmo. Carlos, eu cheguei eu tenho a sensação que eu lembro da água subindo, assim, e eu vendo a água, sabe? Tipo, de sensação de afundamento mesmo. E ali eu morri pela segunda vez. Aí a coisa perde total aspecto lúdico. Total. Porque daí eu amanheci num outro lugar que parecia esse ponto, esse entreposto aí, mas não era. Era um lugar que tinha sol, assim, era um lugar mais claro. Mas lá eu fiquei pouco tempo, não rolou muita coisa lá, não. Pulando um pouco as etapas, quando eu vi, Carlos, eu tava igualzinho o pessoal relata em filme. Sabe um túnel que você sobe, sentido o céu, assim? E eu vi várias almas subindo junto comigo, igualzinho. Subindo, né? E sentido a um céu amarelo, assim. E aí eu entendi, eu falei, agora eu morri mesmo, né? Eu tava num lugar, fui transportado, passei por um estágio,
né? Onde me informaram que estava acontecendo. Agora eu tô consciente que tô morrendo mesmo, ou que morri. E agora eu tô indo finalmente para onde eu devo ir. E eu já estava tranquilo já com isso. Eu tinha entendido, falei, aqueles 2 seres me ajudaram, eu passei e tô indo embora. Fazer o quê? Então, tava indo embora, né? Quando eu chego lá em cima, Carlos, acontece uma coisa completamente doida. Eu fui passar, era literalmente um portão, mas não era um portão de ferro, era um portão, uma passagem, né? Quando eu fui passar essa passagem, alguém me interrompeu e falou o seguinte, falou assim, você não pode entrar. Falei, por que eu não posso entrar? Não em português, né? Mas eu imagino assim, pelo meu sentimento, tentando traduzir pra você agora. Falou assim, não, você não pode entrar, porque o seu nome não tá aqui. Aí eu lembro que eu fiquei consternado, eu fiquei assim, como assim meu nome tá aqui? Eu tô aqui. Aí eu falei, não, e ele perguntou assim, qual é o seu nome? E eu não lembrava, sinceramente eu não lembrava. Aí ele falou, tá vendo, você não lembra o seu nome. Daí eu falei, não, mas não tá aí. Ele falou, não, aqui você não pode entrar. Eu fiquei assim, eu falei, por quê? Porque eu lembro exatamente, ele falou, o seu nome não está aqui ainda. Aí sabe aquele como se fosse um guarda brabo, assim, você não vai entrar. Aí eu peguei e falei, agora pronto, pra onde que eu vou, né? Aí ele perguntava assim, qual é o seu nome? E eu não lembrava. Aí eu, eita. Aí eu falei, bom, e agora? Ele falou, agora você vai ter que voltar. Daí eu, eita, mãe, agora eu vou voltar pra onde, né? E aí eu lembro da minha consciência, inclusive de todo esse processo, só não lembrava o meu nome. Ou lembrava e não sabia dizer alguma coisa assim, mas eu lembro que houve uma certa confusão na hora que ele falou isso, hein? Eu falei, tá bom. Carlos, quando eu voltei, já dei de cara com a enfermeira. Voltei, pum, né? Dei de cara com a enfermeira aqui, assim, ó. Tipo, eu tô aqui, né? Ela aqui, assim, né? Já me olhando assim. Olá, bom dia, tudo bem? Eu, Minto. Antes de voltar, eu tive uma sensação, perdão. É porque esse episódio é importante. Eu tive a sensação que eu voltei pra minha vida normal e que encontrava os meus amigos tocando violão, tocando e tal. Não sei o que. É porque esse momento é muito importante, porque ele fecha com o raciocínio lá na frente. Eu sonhei que tava entre os meus amigos e como eu sempre ficava aos sábados tocando violão com meus amigos, era um costume nosso. E eu sonhei que tinha voltado. E agora eu percebi nessa volta que eu tava lá, mas eles não conseguiam me ver. Certo? E aí, entre essa visão que eu tava com meus amigos, ela foi se dissipando a ponto de eu chegar e ver o hospital. Aí eu vi a enfermeira falou comigo. Ela falou, tudo bem? Tá, bom dia. E eu assim, né? Você sabe onde você tá? Aí eu, estou no hospital, não sei o que, tratando de Covid. Você sabe onde você mora? Aí eu, sabe o seu nome? Curioso o negócio do nome, né? Ela falou assim, seu nome é Cristóvão Grazina Dantas. Aí a minha memória, na hora. Ela falou, você tá aqui de Covid e tal, explicando. Nisso eu voltei, né? Daí pra frente, há outras visões que eu pulei, né? Só pra ter, porque as coisas vão vindo assim na mente, né? E aí eu voltei, e aí ela começou a me explicar o que tinha acontecido, etc. Agora, vamos lá. Voltando um pouquinho antes de eu acordar com a enfermeira. Tem dois episódios que me chamam a atenção, muito. Primeiro, esse do violão, que eu vi os meus amigos e tal, e um pouco antes de acordar, curiosamente 2 meses depois de ter saído da UTI, eu já tava andando e tal, eu encontro um amigo meu, chamado Pedro. O Pedro pegou e falou, Cris, não sabe o que aconteceu comigo, cara? Eu falei, o quê? Um dia antes de você voltar, a gente tava tocando violão e eu vi você no meio da roda da gente, cara. Você acredita? Falei, já fiquei meio assim, não tinha contado nada pra ele, Carlos. Falo, olhando pra você aqui na maior certeza do que eu tô falando. Eu falei, você me viu? Ele falou, eu vi, cara. Eu achei que tava falando louco. E ele é assim, um cara mais espiritualizado, né? Ele falou assim, cara, a gente tava tocando violão, eu vi você lá, velho. Eu não fiquei quieto porque eu não tava entendendo. Eu vi você lá e fiquei quieto. E a gente tocando violão, eu percebi que você tava ouvindo. Falei, que isso, Pedro? Eu contei essa história pra ele. Ele falou, tá vendo, Cris? Aí ele falou assim, eu percebi que você ia sobreviver nesse dia, porque eu vi você lá. Eu falei, se ele tá aqui é porque ele tá... Então ele não morreu, então ele volta.
Tem uma outra coisa que aconteceu que é muito curiosa, com o meu amigo Thomas. Tô dando nome porque essas pessoas existem, estão aí. Não sei se daria entrevista e tal, porque é complicado, né? Mas eu tô dando nome e com certeza tô autorizado a isso, porque a gente vive contando essa história por aí. O Thomas, um dia antes de eu voltar, ele pega e sonha comigo. Ele sonha que eu apareço no sonho dele, né? Fala assim, Thomas, abre um vinho aí que eu estou voltando amanhã. O Thomas, e assim, contextualizando, naquele momento, todo mundo achou que eu ia morrer mesmo, Carlos. Ninguém botava muita fé, né? Nem os médicos. Então, havia assim, um certo receio de a próxima notícia ser da minha morte de fato. E o Thomas pegou e sonhou comigo, disse que eu apareci no sonho dele, né? E falei, Thomas, abre um vinho aí que eu tô voltando. E o Thomas ficou tranquilo. E aí eu conversei um bom tempo com o Thomas nesse sonho. E o Thomas ficou tranquilo com esse sonho. Curiosamente, cara, é mais uma das memórias que eu acabei passando por cima, por causa da rapidez, das ideias que vem na mente, né? Um dia antes, entre céu, você não vai estar aqui, você vai voltar, eu tive uma visão. Qual foi a visão? Eu subia a ladeira de uma cidadezinha bem pequenininha assim, e encontrava o Thomas no topo da ladeira, assim. E falava pro Thomas, fica tranquilo que eu tô voltando. Fica tranquilo que eu tô voltando. E esse sonho que eu tive, coincide, pelo menos na minha cabeça, com o momento que ele também sonhou. Que foi bem eu voltar e dar de cara com a enfermeira. Aqui eu acho que é muito valioso o que aconteceu, porque, claro, até eu mesmo me questiono sobre a realidade dessas visões que eu tive. Será que foi real? Será que não foi? Será que foi uma viagem? Será que foi a morfina? Eu penso sobre isso. Só que a questão é que isso não é tão importante. Porque a forma como você... Aí a minha opinião, tá? E eu não sou estudioso, não tenho certeza também do que eu tô falando. A forma como a gente visualiza e como eu tô contando aqui é o meu idioma de imaginário, imaginético, de como é que eu traduzo as coisas que aí possivelmente aconteceram. Porque essa do Thomas, olha que curioso. Ele teve uma visão, eu tive outra, mas o fato coincide. A mensagem coincide. Né? Ele teve uma visão, que eu fui lá, pedi pra ele abrir um vinho. Eu tive uma outra visão, eu subi numa ladeira dentro de cara com ele. Mas o fato coincide. E coincidentemente ele tava num outro lugar, não sabia de nada. Eu tava internado, sem contato com ninguém. A mensagem bateu. Bateu tanto que eu voltei e depois aconteceu essa história. No caso do Pedro, já foi mais legal ainda. Porque ele me viu, eu os vi, e eu tava na UTI. Quer dizer, eu lembro de ter visto. E eu ficava assim, vocês estão tocando sem mim? Não estão me vendo? Não, eles não estavam me vendo, talvez só o Pedro. E depois coincidiu com a minha volta, tal, a minha saída do coma. É um coma induzido, né? Você tá sedado, na verdade. Então, foi mais ou menos. Tem um monte de coisa ainda pra contar, mas foi assim. O que eu achei curioso, né? Sem querer antecipar a conclusão, o que eu cheguei a. Porque eu ficava assim, será que o que eu vivi é real? Não foi? Viajei? Não. É que isso pouco importa. Porque como se trata de uma experiência aí, no meu entendimento espiritual, e eu não estava totalmente morto ainda, então o cérebro tentou traduzir para mim, baseado no meu repertório de imaginação, do que eu já vi, algumas coisas, para que aquilo tivesse algum tom de forma, para eu conseguir depois contar, inclusive. Né? A questão é que isso é menor do que aconteceu. Esse fato do Thomas eu acho muito bom, porque você vê que independente da forma como ele viu, e eu vi, e como eu tô te contando, né? Como a televisão, você vê os atores ali, o ator não tá ali dentro da televisão, é uma projeção. Agora, independente da projeção, o fato, a comunicação aconteceu. Isso eu acho muito legal. Tanto que ele ficou tranquilo, ele falou, eu já sabia, você me avisou um dia antes que ia voltar. Aí meu pai ligou pra ele no outro dia, Thomas, o Cris acordou, tá bem, tá respirando, blá, blá, blá. Aí eu fico, então beleza. Então, você vê como bate, né? Agora, tá. Entre tudo isso, né? E às vezes eu tenho uma certa dificuldade em situar temporalmente, porque tudo isso foi muito rápido. Então, às vezes eu pulo. Por exemplo, eu já vi o pessoal relatar no seu canal, em outras conversas que eu tive por aí, né, experiência de quase morte, saída do corpo. Eu tive essa sensação também, né, numa desses sonhos, um pouco antes da coisa ficar tão paranormal assim, eu lembro que eu me via, meus pais e a minha família mudou de casa, justamente no momento que eu estava internado. E eu lembro de ter ido na casa nova e visto eles no dia a dia deles.
E quando eu saí da UTI e fui visitar a casa nova, minha mãe, olha, a casa nova, vem aqui conhecer a casa nova. E eu olhei pra ela como se dissesse, eu já conheço. E o curioso é que eu já tinha ido visitar a casa, pra ser justo aqui com o relato. Mas eu não tinha visto ela mobiliada antes da UTI. Mas mesmo depois da UTI, quando eu fui visitar a casa, eu já tinha visto ela mobiliada. A minha mãe, olha a casa nova, vou te apresentar a casa nova. E eu achei assim meio, falei, eu não entendi muito bem, eu falei, você tá representando algo que eu já vi. eu já vim aqui. E aí há uma série de coincidências que a minha mãe falava assim, enquanto você estava internado, aconteceu isso. E eu ficava assim, eu sei? Ela, mas como assim? Eu falei, eu ouvi. Ela, você ouviu? Eu falei, eu ouvi, mãe. Eu ouvi você conversando com a tia Giane, por exemplo. Eu ouvi. Aí a minha mãe, ouviu, Cris? Eu falei, eu ouvi, mãe. Eu ouvi. Aí minha mãe, você sabe que aconteceu tal coisa? Eu, sei. Aí minha mãe, mas como que você sabia? Não sei, mãe, só sei que eu sei. Então, assim, teve essas coincidências, né? Então, assim, hoje eu tenho total convicção que a mente da gente, ela flutua independente do nosso corpo físico. Essa é uma impressão muito, muito forte que eu tenho, assim, que a nossa mente ela é muito mais poderosa do que circunstancialmente onde a gente está, em termos de corpo, né? E assim foi. Eu acordei, aí já fui ficando mais consciente, né? Fui voltando. E aí a gente pode falar do depois. Aí aconteceu uma série de coisas também extremamente fora da casinha, né? Que tem o depois também, porque minha vida mudou. Por exemplo, os meus amigos, eles falam que eu voltei outra pessoa. Antes de você seguir, você vai falar mais tarde da complementação da história do Cazuza? Posso falar. Você não ia falar? Não, eu posso falar, é a parte que eu mais gosto, inclusive. Não, mas você se programa... Perdão, desculpa, é que eu esqueci, ainda bem que você me lembrou. Não, poxa, olha, como é que eu esqueci? É que é muita coisa. Eu fico olhando o papel aqui, Carlos, e o curioso, quase, olha, já precisa, se eu não falo isso, que é a parte mais legal. Aconteceu tudo isso. Quando eu volto e dou de cara com a enfermeira, certo? Tinha um radinho desse lado aqui, assim, pendurado. Que eles, o Cris gosta de música, não sei o quê. Quando eu volto e olho pra enfermeira, assim, ela perguntando meu nome e tal, aquele procedimento padrão, presta atenção na música que tá tocando. Eu tô perdido, sem pai nem mãe, bem na porta da sua casa, só um pouquinho de proteção palmar. Aí eu não conhecia a música, mas eu lembrei da letra, do papel que o Cazuza me deu. Eu, caramba! Aí eu peguei, aí conectou a ideia, eu peguei e fiquei assim... Cara, aconteceu. Então eu falei, então é real, porque eu vi. E a música tá tocando aqui e tal. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, que coisa louca, cara. E eu tentei explicar pra enfermeira, mas eu tava com o tubo na boca. E eu, ela, Kevin, tá louco? Aí ela, tipo, não entendeu. Eu também falei, beleza, depois eu explico. Mas aí, coincidentemente, eu voltei e aconteceu de eu ouvir a música que o cara supostamente escreveu pra mim. Aí pronto, né? Aí imagina, cara, depois que eu saí da UTI, eu só ouvia essa música, né? Eu ouvia o dia inteiro, sem parar, no loop. E então, esse é um detalhe muito curioso também dessa história, cara. É uma música que tem tudo a ver comigo. Essa questão do Cazuza é muito impressionante. Muito mesmo. Eu acho que eu mesmo vou escutar muito mais essa música do que escutava. Dá um nó nas ligações temporais e espaciais da minha cabeça. Mas o espaço continua sendo seu. Vá adiante. E aí? Eu espero que seja legal. Eu tô sendo extremamente verdadeiro, né? Não tô querendo impressionar, não. Eu tô querendo ser verdadeiro. Foi exatamente assim. Tem uma série de coisas. Por exemplo, aí, o que é curioso, Carlos, é que nesse interregno de eu voltar desse lugar onde eu não podia entrar porque meu nome não estava lá, quando eu voltei, eu passei por uma instrução também de novo, tá? Como se dissesse assim, por exemplo, eu vi a trajetória da minha família, por exemplo, a questão do tempo, de várias formas, indo e voltando. Então, eu enxerguei, por exemplo, a partir da minha morte, o que aconteceu com a minha família? Então, assim, num dos momentos eu vi acontecer uma coisa. Vi os meus irmãos, vi a reação deles, vi a reação da minha mãe, né? Observava isso como se alguém estivesse me mostrando, olha o que poderia ter acontecido. Só que, curiosamente, a história meio que voltava. Aí, mostrava assim, se eu tivesse morrido... Aí, outro cenário. Abaria outro cenário. Olha o que aconteceu com seu irmão. Olha o que aconteceu com seu pai.
olha o que aconteceu com a sua mãe, olha o que aconteceu com a sua avó. Eu via isso. E eu ficava muito preocupado e muito perturbado com isso aí. Só que nesse momento, isso já se revezava com momentos de lucidez. Então eu via o hospital, sonhava um pouco, era uma coisa assim meio ida e volta, sim. Né? Ou não sei se também estava vendo um hospital, sinceramente, pode ser que aí eu tenho dúvidas, mistura tudo, né? Mas eu lembro dessas cenas, né? Eu lembro e assim, eu tinha muita clareza de que era uma instrução mesmo, como se me mostrasse, olha, aí assim, eu voltando, aí eu via minha vida em seguida, aí eu via até a morte de parentes e tal, pessoas próximas, era muito ruim, uma memória muito difícil de relembrar, assim. Me foram mostrados vários cenários, e eu tive a intuição, a impressão que essa explicação batia com aquela primeira do tempo. Porque o que acontece, na verdade, não é que eu cheguei lá e não tem tempo. A questão é que o tempo aqui é uma forma da gente medir as coisas. Mas não é bem assim também. Aqui é que a gente aqui, como eu tô conversando com você, a gente precisa o nosso cérebro se orienta por uma lógica comum, que é o tempo, pra gente conseguir se comunicar e trocar ideias, né? Mas se você for analisar, né, no background, tá rolando um monte de coisa que a gente não tá ligado e não consegue captar. Talvez essa experiência de quase morte, nosso cérebro ele abre. Então você vê pra frente, pra trás, do lado, né? Você vê do lado. E aí isso se confunde. Mas eu comecei a entender, não fiquei preocupado assim com a fato de estar percebendo. Eu até achei legal, falei, tô entendendo. Tô ficando apavorado com o que tô vendo, mas eu tô... Tá, entendeu? Beleza, vamos nessa. Então me foi mostrado uma série de coisas. E numa dessas experiências, aí assim, isso já é muito particular, porque isso depende muito da minha fé, né? Mas eu sou um cara muito, não muito em termos de exemplo, mas assim, muito convicto, sou cristão. E eu clamava a Deus pela minha vida a todo momento, a todo momento. Mesmo depois que eu voltei, eu tinha a sensação que a minha vida corria um certo risco. Ela estava frágil ainda, então eu clamava a Deus para sobreviver àquele processo. E eu tinha a sensação, aí, sabe aqueles dois caras do mar lá, da pedra? Eles voltaram, apareceram várias vezes. Eles voltaram e apareciam. E eu achava que eles eram médicos, mas eu acho que não. Não tinha nada a ver de médico. Entendeu? Eles apareciam. E assim, teve um lugar lá que eu tava. E eu perguntei. Eu falava assim: eu queria fazer um concerto com Deus. Olha que coisa, né? Porque eu também convivia com a possibilidade de eu morrer. E eu perguntava: o que é Deus, né? E curiosamente, aí eu não vou dizer que foram esses seres que me contaram, mas eu tive a sensação, mais uma vez, de estar naquele estado de vai pra frente, vai pra trás, sabe? Uma coisa assim meio... Como eu tinha voltado, já tinha ciência que estava no hospital, mas numa dessas balançadas, e é bom ressaltar aqui que eu tive, se não me engano, 2 paradas mesmo, né? Então bate com a história. Eu não tenho certeza, uma eu tive, mas eu periguei mesmo ali na UTI de morrer umas 2 vezes. Se não me engano, posso estar equivocado, mas algo assim. Mas certamente minha vida ficou fragilizada mesmo depois da volta. Porque eu tive um quadro de sepsis, 5 superbactérias. Então eu melhorei e piorei também, né? Então eu melhorei e quase morri. Então bate. Eu lembro de estar nesse lugar e eu não sei, cara, seria muita pretensão dizer que Deus falou comigo, mas algo falou comigo, falou assim, você quer entender o que é Deus? Sério que você quer entender? Como se dissesse assim, você tá de brincadeira, né? Aí eu falei, quero entender o que é Deus. Aí algo me explicou, falou assim, não, Deus é um ser tão supremo, ele é tão, no meu entender, né, aí traduzindo pra minha tão antigo, que ele sabe de tudo, e a função dele é ajudar todo mundo, é instruir todo mundo, inclusive você. Aí eu, tá. Ele disse, Deus, ele sabe de tudo, ele tem o conhecimento total, e a função dele é ajudar que as pessoas evoluam, cada qual, na sua missão, né? E o que você está passando agora, inclusive, faz parte dessa história, dessa evolução, você vai aprender muito com isso. Mas não tente entender Deus, porque Deus é incompreensível. Deus está muito à frente da sua capacidade de compreensão. Mas, olha que curioso, nesse momento foi feito um certo compromisso, né? Isso que falava comigo, falou assim, a gente, não nem falou a gente, né? Eu estou te guardando
Olha que gozado isso, né, cara? Estou te guardando. Está sendo. É como se. Eu tenho um pouco de receio para não confundir com religião o meu relato, mas eu vou traduzir, vocês entendam, aí cada um entende como quiser, tá? Mas é como se dissesse assim: anjos estão te visitando, estão te guardando e você vai sobreviver. Aí eu, ô louco, né? Fiquei feliz, então beleza. E eu tive a séria sensação mesmo que esses seres continuaram comigo até eu sair do hospital. Eu lembro até de uma promessa, assim, não, você vai casar, você vai ter filhos, você vai ter uma família e você vai sobreviver. E eu já, nossa, né? E eu lembro até nesse ambiente ter tido aula sobre, eu lembro assim, foi explicado até da queda do céu e tal, né? Foi explicado assim, Deus é supremo, ele sabe de tudo. E mesmo assim houve uma rebelião do mal contra Deus. Meio tentando me explicar um pouco o que eu tava... Porque eu achava que era culpa minha, entendeu? Eu assim, por que eu tô aqui passando por isso, sofrendo tanto? Talvez já foi uma... Não, calma, cara. O que tá acontecendo no mundo é muito maior do que você, né? Calma. Então muita coisa ruim vai acontecer ainda. Como se dissesse assim, houve uma rebelião, houve quem se rebelou contra Deus. Olha aqui, né? E isso vai espalhar maldade no mundo. E você tá aí no meio dessa guerra aí. Por isso que... E assim, o que é curioso... É que como eu clamei a Deus da minha forma, parece que isso teve resultado. Como a minha mãe, né, meus pais, minha família clamaram tanto a Deus pela minha vida, isso parece, aí é uma impressão, teve resultado. Isso bateu lá em cima, como se dissesse, nossa, é muito injusto que esse cara morra numa pandemia global dessa forma. Isso é que eu não tô me gabando, porque infelizmente muita gente partiu. E eu não acho isso natural, legal, né? E nem tô dizendo, nossa, eu sou o cara que foi... Não, muita gente com fé também partiu. E aí tem outras explicações pra isso, né? Mas tô dizendo, no meu caso ali, houve uma suavização de pena, assim, uma coisa... Ixi, cara, talvez eu tinha ido mesmo por engano. Por isso que o cara... Seu nome não tá aqui ainda. Você não cumpriu sua missão. Talvez se eu tivesse cumprido, tinha morrido. Teria sido o destino de todo mundo, uma hora vai acontecer. Mas naquele momento ali, não era. Bom, aí eu volto pro hospital. E aí, Carlos, o que é curioso, muitos amigos meus falam que eu mudei, né? O meu jeito de falar, a minha fisionomia, inclusive. Eu tenho essa impressão. Eu faço terapia pra caramba por causa disso, porque imagina que você ser uma pessoa com memória de uma outra. É assim como eu me sinto. Então, eu sinto como se tivesse a memória de uma outra pessoa. É muito louco isso, assim. Até o meu jeito de falar mudou um pouco. Eu tenho meu canal no YouTube, né? Depois eu passo para você o endereço, as coisas. Eu tenho vários, né? E aí eu tenho vídeos antigos, eu me assisto, eu fico assim, nossa, não é eu, não sou eu. Eu tenho essa impressão. Tenho gravações, vídeos meus, eu fico assim, nossa, parece que... Isso tem a ver com aquela questão da água, do mar, de morrer e tal. E o que eu acho curioso, Carlos, que essa alegoria da água, independente da minha fé, ela é comum em outras crenças. Você vê, no Egito Antigo, os faraós diziam que tinha que atravessar o mar, o oceano, sei, a água, rumo à imortalidade. Cristo falava que você tem que passar pelas águas do santo batismo para conseguir. Várias culturas e religiões falam exatamente a mesma coisa, né? De cruzar a água, de cruzar o rio na hora da morte, né? É curioso isso. E a forma como... Aí agora eu, Cristóvão, já ciente, orientado, tentando interpretar o que aconteceu. Quando aqueles dois seres falaram assim, você vai ter que morrer para continuar vivo. Olha aqui. E realmente eu tenho a impressão que eu morri, meu Carlos, às vezes. Eu carrego algumas memórias que eu tinha antes, mas a impressão é que eu sou uma outra pessoa, né? Curioso isso. Como isso aí coincide com a minha fé, inclusive, né? Como cristão, né? Há um entendimento cristão da questão do batismo, né? E eu não tô aqui pra falar de religião, nem convencer ninguém, pelo amor de Deus, não é essa. Nem gostaria, mesmo se eu tivesse certeza da minha fé, não é essa a minha intenção, mas estou dizendo as coincidências. Se eu tivesse outra fé, eu poderia explicar de outra forma. Essa questão do batismo, de você morrer, entendeu? Eu acho que tem alguma coisa a ver, sim. Às vezes o ritual, o batismo no mundo que nós estamos é uma coisa, mas lá rolou de outra forma, ou os significados disso podem ser vários, e eu tenho a impressão que foi alguma coisa assim que aconteceu comigo, no sentido de, olha, o Cris antigo tá condenado mesmo, pra você voltar tem que voltar outro, né? Me pareceu essa que foi a jogada jurídica lá em cima.
O Cris antigo tá condenado, infelizmente, esse vai ter que morrer. Mas você volta a outro, tudo bem. Né? Diante do que pode acontecer, né? Diante de várias circunstâncias, diante do pedido da sua mãe, diante de um monte de coisa, como se teve um monte de recurso aqui. Aliás, é justo eu fazer um agradecimento a todas as pessoas que oraram por mim, né? E aí, agora falando da questão de religião, porque eu acho muito legal. Carlos, eu sempre sou cristão, criado num lar católico, depois o pessoal virou evangélico e tal, né? Nunca tive problema com isso. Agora, o legal é que quando eu fui pra UTI, gente de tudo quanto é lado, de tudo quanto é religião, da forma como pôde, orou por mim, rezou por mim, pediu por mim, e eu sou extremamente grato a todas as orações. E é curioso, assim, eu recebia ligação, né? O pessoal, aqui é do grupo da igreja tal, a gente fez uma roda, obrigado. Teve uma amiga minha, Cris, eu não sei se vai te ofender, mas eu sou espírita e tal, não sei o quê. E a gente, da forma como a gente pôde, pediu pela sua vida, não sei se isso te ofende. Eu falei, mas como que ofende, né? Que ideia. Eu falei, claro, eu só agradeço, eu não tenho dúvida que me ajudou. Eu falei, com certeza me ajudou. Então as pessoas ficavam com medo, né? Não sei se isso te ofende. Eu falei, não ofende nada. Eu não vou citar nomes, pra também não ser injusto, porque de repente eu esqueço alguém. Agora, o que é legal, por isso que eu gostei muito desse canal, independente da nossa concepção de vida, de religião, de história, a concepção imaginética, né, das coisas, há algo do outro lado, Carlos, isso aí eu tô convicto. Aí o nome que cada um vai dar pra isso eu já não sei, a forma como cada um traduz, aí cada um vê aí o que faz, mas que há algo do outro lado, por isso que hoje eu vivo até tranquilo, até com o assunto morte, quando alguém fala tem medo, assim, eu fico, não gente, calma, isso aqui é só um pedaço, tem coisa do outro lado lá muito maior, muito maior, muito maior. Dá a impressão de que você terminou? Você terminou? Não, é só uma pausa mesmo. Não sei se tem alguma pergunta e tal. Não, eu não vou fazer nenhuma pergunta antes de você terminar. Eu estou na página 5. Tá bom. Eu vou falar um pouco sobre o pós-UTI, né? Porque eu acho que é um assunto recorrente. Se você mudou, mudei muito. E eu tenho a impressão, Carlos, que o que eu consigo acessar não é exclusivo. Qualquer um pode acessar mesmo sem experiência de quase morte. Porém, quando você passa por isso, é fato que você vê de frente a essa barreira. Então, eu tenho a impressão, às vezes, quando eu olho para um acontecimento, sabe aquela coisa, quando alguém me falou, o tempo não existe, o passado e para frente como se fosse uma alegoria. Então, eu carrego um pouco disso. Então, isso me rendeu alguns acontecimentos. Eu não sou adivinho, não sou vidente. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Senão eu jogava na loteria amanhã. Mas é um feeling. Você olha para uma pessoa assim, você percebe que tem algo errado. Você fica espiritualmente mais sensível, sem dúvida. Sabe aquela sensação que todo mundo tem? Nossa, entrei num lugar, não me senti bem. Isso, para mim, potencializou em 1000. Eu ponho a mão na pessoa, já... Entendeu? Parece que eu consigo ver pra trás e pra frente, eu fico assim... E tem coisas boas também, por exemplo, pra descontrair, né? Antes de contar talvez as coisas mais desagradáveis. Eu falei, nossa, eu nunca fiz uma viagem internacional. Aí eu voltei, né? Da UTI já tava bem. Vou viajar pra Argentina. Aí eu falei pros meus amigos, vou pra Argentina, vou na época da Copa e vejo a Argentina ser campeã do mundo. E joguei no bolão. Mas, cara, você tá louco, não sei o quê. Argentina, ninguém te botava muita fé, botava fé no Brasil, né? Eu falei, cara, vou pra Argentina, né? E vocês vão ver que eu vou mandar um vídeo pra vocês comemorando com os argentinos a Copa do Mundo. Os caras, da onde que esse cara tá? Bom, pois assim foi, Carlos. Eu fui pra Argentina, quando a Argentina foi campeão, eu tava lá comemorando com eles, lá em Buenos Aires, mandei vídeo e ganhei o bolão. Eu só não ganhei o prêmio, sabe por quê? Porque no último dia, como eu tava em Buenos Aires, esqueci de dar o enter nas apostas, e não ganhei dinheiro, ganhei só o mérito, né? Mas eu acertei o bolão de cabo a rabo até o campeão da Copa. Poderia não ter sido assim, mas eu acho... Há outras coisas que eu falei e não aconteceram, mas nessa em específico, parece que eu tive, sabe aquele feeling? Aquele feeling de acessar alguma coisa antes, assim, tanto que eu comentei com meus amigos. E isso mudou minha forma de ser, minha forma de observar as coisas, né? Me sinto um pouco mais sensível. Não sensível de chorar, não é isso, não. Até assim, olha que coisa, a gente tá aqui conversando, né? Eu tava... Onde que se deu isso? Eu até mandar aqui uma justa referência à minha amiga Ana.
Um dia eu saí de casa, eu falei, vou sair. Eu vou conversar com alguém hoje que vai me falar alguma coisa legal. Olha como é que funciona. Eu tinha todo motivo pra ficar em casa. Trombei a Ana falou, Cris, você conhece o canal do Carlos, não sei o quê? Eu falei, não conheço. Então acessa que você vai gostar. Você começa a ver conexões, e você começa a ver que nada é por acaso. Eu tenho a impressão que todo mundo que é pra se conhecer vai se conhecer. Você começa a enxergar sentido nas coisas, é isso que eu quero dizer. É como se você tivesse, mal comparando, eu tenho um pouco de trabalho na parte de internet, né, de coisas digitais, desenvolvi ferramentas digitais. Por detrás do aplicativo tem um código enorme rodando, né? Quando você passa por uma AQM, é como se você tivesse acesso ao código. Aí você entende, né, entendi. E outras tantas experiências aí, eu tenho um monte, aí eu vou lembrando aqui durante o nosso bate-papo. Cris, sua experiência é riquíssima. São muitas perguntas. Conforme eu comentei com você, são 5 páginas aqui de coisas que eu anotei para a gente voltar a conversar sobre isso. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Cris, que será publicada amanhã, segunda-feira, às 0 hora. Você vai amar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?